Bom, gente, é só para introduzir, como eu falei, meu nome é Kátia, eu sou de Jundiaí, me formei em jornalismo, e essa conversa com vocês hoje é porque eu estou cursando Mídia, Informação e Cultura, pós-graduação, e para uma disciplina de jornalismo cultural, eu tenho que me aprofundar em em alguma modalidade cultural. E eu escolhi falar sobre contato e improvisação. E aí eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouco sobre vocês e como foi o primeiro contato que vocês tiveram com o contato de improvisação. Bom, gente, eu sou a Camila Matias, eu sou potiguar de Natal, Rio Grande do Norte. Me radiquei no Rio de Janeiro por quase 10 anos. Sou formada em comunicação e no processo, né, de encontro com contato e improvisação, também encontrei minha veia artística. Sou artista visual, performer, pesquiso videodança, pesquiso a interação entre corpo e imagem, né? E sigo produzindo aí com audiovisual. O contato e improvisação eu encontrei no Rio, né? Quando tinha um amigo, na verdade, que me falava muito do contato de improvisação, falava que era a minha cara, que eu tinha que conhecer, que eu tinha que ir no Jam, e nananã. Na verdade, eu acabei não indo com ele. E aí eu comecei a fazer aula de dança contemporânea, na verdade, na Rampa, lugar de criação, um dos polos também de pesquisa do contato no Rio. E eu fazia de dança contemporânea. E aí a professora, que era a Cris Cavalcante, na época viajava muito, e ela colocou o Léo Cavarjal para dar aula no lugar dela, em uma das vezes que ela foi viajar a trabalho. E aí o Léo fez assim, porque o Léo é contateiro, então ele fez a aula toda de contato e improvisação. E eu achei muito interessante já desde o início. E aí eu fui falar com o Léo, né? E ele falou: não, vai no Adjust, você vai gostar muito, não sei o quê. Acabou que eu não fui ainda com o Léo. E aí a gente organizou uma jam lá na Rampa, que na verdade nem era jam de contato e improvisação, era jam de dança e música, mas que o Léo facilitou, dando indicação para o contato. E aí isso foi em 2015. E aí eu me apaixonei completamente, eu me encontrei, eu mudei a minha relação com o mundo mesmo, assim, através do corpo, né? Eu já estava no processo de procurar mais uma prática corporal, assim, eu dançava já há muito tempo, porque, né, eu tinha uma cultura nordestina muito forte da gente sair para dançar, mas era muito dança de salão, assim. Então, eu já era um corpo movente, assim. Mas o contato de improvisação foi um momento que eu realmente entendi meu corpo como uma pesquisa, como um processo. E aí, enfim, e aí é muita história para contar depois disso. E passa a bola aí para as minhas colegas. Bom, eu sou a Mar Mendes, eu sou formada, minha graduação foi em produção cultural, e assim que eu me formei, eu fui produzir um filme na Argentina. A princípio eu fui para ficar 3 meses. Nesse ano, assim, da minha formatura, que foi em 2012, eu conheci totalmente sem querer o contato de improvisação num espaço do Fernando Neder, lá em Botafogo. Fui parar numa jam, não sabia, nunca tinha ouvido falar, não tinha nenhuma referência, assim. Fiquei bastante mobilizada, mas era uma jam com música orgânica. Então, eu não cheguei a dançar, não vivi essa experiência, mas ouvi dizer, assim, né? Foi meu primeiro contato mesmo. E passei a saber o que era, né? Mas não tinha tido essa vivência ainda. E eu já vinha, assim, eu já tinha um trabalho de corpo mais no lado do circo, fazia circo na época.
também já tive uma pesquisa no teatro, mais nova. E quando eu fui para a Argentina, lá é que realmente teve um mergulho, assim, né? A Argentina é a maior comunidade de contato e improvisação do mundo, dizem. E, e eu tinha conhecido, coincidentemente, um rapaz nesse espaço, o Fernando Neder, que era argentino. Eu fui parar na Argentina também, não conhecia ninguém. Lembrei desse menino, entrei em contato com ele me chamou para um encontro de contato, era um festival, assim, de um fim de semana. E fui parar, assim, muito sem saber, mas foi muito interessante, porque no momento, né, em que eu realmente comecei, eu já cheguei, né, num festival de contato, então tinha muitas oficinas, jams, muitos praticantes, muito experientes, né, a comunidade da Argentina tem muita gente, as pessoas têm muita experiência, porque lá tem jams diárias, todo dia tem jam. Então, eu já cheguei nesse contexto muito intenso, assim, e senti que eu estava no lugar certo, assim, de alguma forma eu me senti muito à vontade com essa prática e mergulhei muito profundo, assim, também, né, como a Cami falou, mudou completamente a minha relação, tanto com o meu corpo, mas também a minha relação social, né, ainda mais que eu estava num país novo, que eu não conhecia ninguém, e de repente virou muito o meu núcleo, né, me formei lá, assim, eu acho que foi a minha escola, né, de vida e de contato. Fiquei quase 4 anos, e durante esses 4 anos, bom, fiz aulas, participei de muitos encontros, muitos festivais, muitas jams, e, e experienciei muitos corpos, assim, né, essa relação desses corpos com muita experiência, assim, foi muito interessante também para essa pesquisa mesmo do movimento. Era muito legal também, porque no circo eu tinha uma coisa que eu sentia que eu estava detonando muito o meu corpo, assim, no contato eu sentia que eu estava ganhando uma inteligência corporal diferente. Eu passei a ter um olhar diferente pro meu corpo. E voltei para o Brasil em 2017, se eu não me engano. Nesse processo, eu entrei também no universo da cozinha, né? Eu também sou cozinheira vegana, que esse lugar chegou junto do contato, os dois entraram juntos na minha vida. E quando eu voltei para o Brasil, para o Rio, eu estava um pouco afastada da produção, que eu sou formada, né, em produção cultural, mas aqui eu senti que eu ganhei espaço de volta para mover mais coisas, né? Lá na Argentina, como já é uma comunidade mais antiga, já tem muita coisa que está estruturada, assim, eu acho que eu não tinha tanto espaço para criar coisas novas, né? Para propor coisas novas. Acho até que agora, né, já está tendo uma cena mais nova, assim, mas na época acho que não tinha tanto. E no Rio eu senti que tinha muito esse espaço, assim, de propor, de criar, então comecei também a trazer essa minha experiência como produtora cultural para o contato, né, podendo organizar, comecei a organizar, né, enfim, festivais, jams, participei do núcleo, né, do o núcleo Movaci, do Contato Rio, criei a página do Instagram, né, do Contato Rio também, que existe até hoje. E comecei essa pesquisa, assim, né, que desde 2012 para 2013, assim, acho que ela permeou muito tudo, toda a minha visão de mundo, assim, né, passou a ser transformada a partir disso, e desse coletivo e dessa rede, e acho que até hoje, né, ela reverbera bastante, assim. Acho que é isso. Bom, então, eu sou a Flor, vou ligar depois outras luzes, mas só para já ir começando. É, eu, assim como Kátia e Cami, eu sou comunicadora também, me formei em comunicação social, em jornalismo na UERJ. Eu trabalhei muito com jornalismo mesmo, trabalhei em produtora de cinema, esse jornal mais pesado de notícia e tal. Ai,
desculpa, gente. Tava tudo tranquilo, eu fui deixar pra ser a última agora. É, e aí, assim, eu sempre gostei de dança, desde criança, adolescente eu danço. Dancei muito sapateado, dancei muito jazz, fiz teatro, eu gostava muito dessa parte, assim, das artes do corpo, né? E aí, só que eu acabei fazendo jornalismo porque eu também gostava muito de escrever e eu tinha medo um pouco de viver de arte, enfim, de me aventurar nesse sentido. E, inclusive, na época eu não achava possível, assim, eu não sabia que dava para você criar tantas coisas, sabe? Eu ainda tinha uma visão muito de que eu tinha que arranjar um emprego em algum lugar, e então, assim, era uma visão um pouco limitada do que era o mercado da arte, e do que era viver do corpo, o que era poder ser uma facilitadora, dançar e tal. Então, eu trabalhei durante bastante tempo com comunicação mais formal, assim, né? E aí eu comecei a ficar muito deprimida, assim, numa das produtoras que eu trabalhei, porque era um dia a dia muito desgastante, muito assédio moral, assim, muita coisa. E aí, enfim, acabou que ai, tá me incomodando pra caramba esse negócio da Olivia, gente. Vou tentar me colocar em outro lugar mais longe ainda. Mas enfim, depois disso, assim, eu comecei a procurar novas formas, né? De me relacionar com o meu corpo, de me relacionar, sei lá, porque assim, logo depois, quando eu tava trabalhando nessa produtora, eu comecei a querer voltar a dançar, que era uma coisa que eu gostava muito de fazer e tudo mais. E aí, nessa de voltar a dançar, eu comecei a ver como o meu corpo me dava sinais de que eu precisava fazer isso mais, sabe? Precisava explorar muito esse lado e tal. E aí, nessa escola que eu comecei a fazer dança, que era a Débora Coker, que era na Glória, uma amiga, eu comecei a ficar muito amiga de uma das meninas que dava aula lá, e ela me falou assim, cara, o seu lugar não é aqui não, o seu lugar é no Mova, que tem uma galera que faz contato e improvisação, você vai gostar muito. Então, acho que ela já viu que eu não tava mais numa pegada tão formal, assim, da dança, sabe? E aí eu fui fazer uma oficina que não era nem no Mova, era uma oficina no Amok, de contato e improvisação com a Sofia de Liberty. E nisso eu adorei, assim, foi uma coisa muito interessante, assim, o meu primeiro contato, assim, porque eu achei uma experiência incrível de como que as pessoas tinham tanta proximidade, como que conseguia acontecer uma comunicação sem o uso de palavras, sabe? Como existia essa comunicação corporal, que era um jeito de conversar com as pessoas e de se colocar no espaço sem o uso das palavras e com o uso da dança. E eu não sabia, assim, que isso poderia ser possível, sabe? Então, para mim, transformou muita coisa, assim. Então, a partir daí, eu comecei a me interessar mais, e aí teve um primeiro festival de contato, que foi o CICAI, o primeiro festival de contato que eu participei, né? Que até as meninas estavam, a Camila tava, a Mar tava, eu conheci a Mar lá, a Cami, acho que a gente não tinha conversado ainda. Mas a partir daí eu comecei a fazer amizades, porque eu acho que essa questão também do contato e improvisação que traz os festivais tem muito essa pegada de você ficar muito próximo das pessoas, de você ter vivências, assim. Então, você, além de conversar e passar os dias com as pessoas, você conhece as pessoas pelo corpo. Então, aquilo ali começou a me fascinar muito. E aí eu larguei o meu trabalho, assim, para explorar aquilo. Paralelamente, eu fui fazer a Angel Viana, né? A faculdade Angel Viana. Então, também estava numa exploração muito grande em termos das práticas somáticas. E aí foi isso, assim, a partir dali, o MOVA
começou a ser muito o meu lugar de criação, de dança, de ativação do corpo e também de amizade, de relacionamentos, de tudo, assim. Então comecei a me concentrar muito nessa questão do contato improvisação. Foi assim, enfim, depois a gente fala mais. Desculpa aí a confusão, gente. Tá legal, obrigada. E a Flor comentou sobre ter essa comunicação corporal sem uso de palavras. Eu queria entender, existe alguma regra, alguma coisa combinada previamente? Como que é o desenrolar da coisa? Como que acontece na prática? Na verdade, existem aí princípios, né, da técnica. Porque, assim, o contato de improvisação, eu não sei se você está familiarizado, assim, com isso, né, mas a criação foi através de um grupo de bailarinos, né, coordenados pelo Steve Paxton, na década de 70, 60, nos Estados É. Unidos. Esse 70, ano né? faz 50 anos, né? 70. Eles começaram a praticar a improvisação em dança, mas através de alguns princípios. E ele pesquisava muito essa questão da gravidade, mas assim, na relação dos corpos, assim, entre peso e contrapeso. Então, como você jogava com o peso da outra pessoa e o seu para criar movimentos em que os dois corpos, ou três ou mais, pudessem estar jogando ali pelo espaço e, enfim, realizando transferências de peso, carregamentos. Como o Steve Paxton e os outros bailarinos, eles eram, além de bailarinos, acrobatas, lutadores. O Steve Paxton também tinha uma bagagem grande qual era a luta que ele fazia? Gente, Aikido. Aikido. Aikido? Era Aikido. É, eles tinham um vocabulário muito grande de movimento. Então, existem ali, na linguagem do contato e improvisação, alguns princípios. Mas depois, o contato e improvisação também foi se dando um viés também um pouco mais terapêutico. Então, você vai vendo que muito da sua capacidade ou dificuldade de executar determinados movimentos tem a ver também com questões da sua vida, né? Tipo assim, por exemplo, se eu me jogo nas relações, né? Tipo, se eu jogo meu peso, se eu deixo o outro me carregar, ou se eu quero também segurar, pegar tudo pra mim. Então, assim, as pessoas se colocam ali, porque se você tá improvisando, se você não tem nada pronto, você traz o que a sua bagagem corporal ali, sabe? Isso me interessou muito desde o início. Então, eu acho que às vezes, mesmo que você não esteja assim planejando conversar, você está dando muita informação ali para o outro e criando ali uma comunicação para que ambos consigam entender como que vão criar ali uma dança. Estou falando ambos, mas essa dança não necessariamente é de dois, sabe? Então, ela pode ser de mais gente. Inclusive, quando você está numa jump, como a Marta estava falando das jumps, você sente como que o movimento de uma ou duas pessoas, de um trio, começa a influenciar no espaço como um todo, sabe? Entendi. Teve um Acho que era um texto seu, Flor, que eu li no encarte do Travessia, que falava sobre essa relação entre o coletivo e o individual. Queria que você falasse um pouco, e também, se vocês quiserem complementar, sobre como o contato da improvisação permite que a gente reflita sobre essa nossa relação com um todo, como que a gente impacta o todo e vice-versa. Olha, faz bastante tempo que eu escrevi esse texto, ainda está bem vivo isso, porque a gente estava justamente conversando sobre isso antes, que a gente, no contato de improvisação, como eu falei, eu acho que tem dois aspectos aí. Primeiro,
sobre a nossa relação ali da pessoa que realiza o contrato de improvisação e o todo, e tem a questão do travessia em si, né? Tipo, essa questão da pessoa que faz o contrato de improvisação e o todo, eu já falei um pouco, que é bem essa questão, né? Você tá ali com a sua bagagem corporal, você tá influenciando o meio e o meio tá te influenciando. As pessoas, né? É como relações em geral. As relações na dança se dão ali. No Travessia, no caso do Travessia, a nossa relação de amizade também se transformou e também girava muito em torno de uma pesquisa nossa sobre caminhos para o contato e improvisação que nos interessassem. Então, nós três, a gente gosta de dar oficina, a gente queria se fortalecer como facilitadoras, a gente queria colocar o nosso trabalho ali pro público, e tinha sonhos assim de treinar mais, de evoluir mais na técnica, então nós tínhamos ali desejos em comum e a gente decidiu se juntar para que a gente pudesse se fortalecer nesse movimento. E aí, hoje, conversando um pouquinho mais cedo, a gente percebeu como foi importante, porque a gente de fato conseguiu concretizar isso. E aí, na hora de propor as oficinas, cada uma ia trazendo muito da sua vivência, sabe? Das suas experiências prévias. Então, assim, acho que como o Travessia se formou, não poderia ter sido de outra maneira, porque precisou muito da Cami, da Flor, da Mar, para estar ali organizando o evento, se apoiando mutuamente, consolidando um trabalho de mulheres. Então, todos esses movimentos que são coletivos ao mesmo tempo eram coisas importantes pessoalmente para a gente. E aí, por exemplo, na pandemia, a gente se separou um pouco para cada uma cuidar de questões pessoais e depois a gente volta de novo para se fortalecer novamente, para se alimentar daquilo que cada uma foi criando. Então, hoje a gente até vislumbra, as meninas podem falar mais também, até. A gente vislumbra criar outras coisas e fazer com que esse coletivo possa também estar, sei lá, manifesto de outras maneiras, sabe? Com outras configurações de pessoas, com outros projetos, mas ainda assim com a nossa cara, né? Como coletivo, que o coletivo ele vira uma coisa, né? Ele vira uma entidade, assim. Sim. E sempre que a gente fala também de coletivo, eu acho que é muito importante a gente olhar para o individual também, né? E como que a história individual, né, de cada um pode ter lugar ali, né, ter identidade individual de cada uma. Acho que né, ao longo do Travessia, assim, a gente sempre tentou cuidar muito desse lugar, do sonho individual de cada uma e do como a gente juntas também, né, enquanto coletivo, a gente também sonhava juntas e se fortalecia juntas. Mas o que era importante, né, para cada uma, dentro, né, da bagagem que cada uma trazia, porque cada uma teve uma experiência, né, até esse encontro e segue tendo experiências individuais, assim, mas como que cada uma trazia essa bagagem e se complementava, né, com essa bagagem de cada uma também, porque eu acho que nesse encontro, né, que se deu, que no primeiro momento foi muito, né, a gente é muito amiga, nós três, desde sempre, né, e acho que veio muito num lugar de amizade e de identificação, né, a gente se identifica umas com as outras, mas nesse conforto também que a dança traz, né, de serem corpos em que a gente se sente muito confortável juntas, dançando juntas, assim, acho que tem essa identificação também na dança, né, na pista, assim, e daí a gente chegou num terceiro lugar, né, que é o do trabalhar junta, do criar junta, do propor juntas e do sonhar juntas, que acho que foi algo que o Travessia, né, trouxe também, né, que foi, acho que essa possibilidade da gente também se encontrar de uma outra forma
e da gente entender nessa nova forma como que a gente se via, né? Porque muda quando você se você é só. É igual morar com um amigo, é diferente. Você não sabe o que vai acontecer ali, né? Da mesma forma é você fazer uma proposta de trabalho, de criação, de projeto com alguém, isso vai mudar. E tem desafios, né? A gente teve muitos desafios ao longo né, da nossa trajetória, assim. Acho que o texto falava um pouco disso. Também tem muito tempo, né, que eu não vejo esse texto, mas acho que falava um pouco disso, desses desafios, que eles estão vivos e eles fazem com que a gente aprenda mais sobre a resiliência e sobre como que a gente se adapta, né? E como que a gente propõe a partir do que a gente é e do que a gente e dessas bagagens também, né? Para que a gente possa se potencializar. Eu acho que o tempo todo, assim, o Travessia teve esse lugar, assim, esse sonho comum da gente se potencializar, né? Da gente se apoiar individualmente e coletivamente dentro da nossa história, assim. Legal. Você falou antes, Mar, sobre você ter uma vivência em circo, a Cami também falou algo sobre produções audiovisuais. Eu queria saber se, de certa forma, todas essas linguagens se encontram no contato improvisação, se tem como trazer um pouquinho de cada área. A marca eu, Não, tô aqui. para mim, tá travado. Acho que eu posso falar um pouco. O contato de improvisação, atualmente, né, porque como a Flona contou, ele nasceu muito de um lugar muito atlético, né? Os bailarinos, eles eram atletas também, quando eles, né, estavam ali pesquisando os primeiros princípios. Depois, eles se misturam muito com a educação somática, que é um dos pilares do estudo do contato e improvisação hoje em dia. E a educação somática, ela é um entendimento da soma, né? Assim, literalmente. Ela vê o corpo como um corpo pertencente e responsivo ao ambiente que ele está, às emoções que ele está entrando em contato, ao contexto que ele está interagindo. Então, isso foi uma coisa que ficou muito clara para mim logo quando eu conheci o contato de improvisação, era como facilmente o contato de improvisação ele pode estar em outras linguagens. Ele pode conversar com outras linguagens, assim, porque você vai trabalhar questões de entendimento do seu próprio corpo, sensações, relação de peso e relação com o outro. Então, assim, quando você está, né, é uma dança também tida como uma dança social, né? Então, por quê? Porque tudo que a gente aprende no salão, a gente acaba levando para a vida, né? Tipo, essa relação de não hierarquia quando você está dançando, né? De escutar o outro, de se escutar, de entender como você equilibra o seu peso com o outro, como você se equilibra no ambiente que você está dançando. Então, acaba que outras linguagens sempre se costuraram muito fácil com contato e improvisação, assim, né? Tanto que quando a gente vai para um festival, quando a gente vai para um lugar que a gente reúne os contateiros, que é como a gente se auto-intitula, né? Você vê contateiro que é psicólogo, contateiro que é artista de cena, contateiro do teatro, contateiro da música, contateiro do audiovisual, do cinema, né? A gente acaba levando toda essa bagagem da dança para as nossas profissões, para o que a gente, né, se conectou inicialmente, né? Eu vejo muito nesse lugar de trajetória também, né? Como cada uma, como a gente estava contando, né? Como cada uma chegou até aqui, por exemplo, né? Como cada uma ainda costura outras histórias junto com o contato. E é isso, é múltiplo, é universal, é uma linguagem universal.
É mais ou menos por aí, assim. Cami, você falou um pouco sobre essa questão social, vocês falaram também sobre autoconhecimento. Vocês acham que o contato ele também contribui para um processo de empoderamento? Olha, para mim, ele foi exatamente isso, porque é muito interessante essa possibilidade de você carregar peso. A gente não está acostumado a isso, a gente não está acostumado a ser tocado, por exemplo, a tocar, né, a levantar peso. Então, essa relação com o corpo, principalmente, eu acho que é uma relação que nos empodera muito, né? Porque quando você conhece o seu corpo, como você conhece a potência de poder se mover, né? De poder carregar uma pessoa maior que você, de poder se libertar também no ambiente de jam, por exemplo, que você pode extravasar, que você pode viver catarses, né, com o seu corpo, com sensações que muitas vezes é inexplicáveis, indescritíveis. Então você vive a potência do corpo, né? Não é essa imagem do empoderamento como algo longe, como algo distante, mas algo que você vive no seu próprio corpo, né? De poder mesmo, de sentir que o corpo ele tem uma inteligência que ele gera poder, né? Que ele gera poder de você se mover com mais confiança, de você falar a partir de um lugar de mais conexão com o que você é de verdade. Eu acho que vai muito por aí também. Entendi. Eu Obrigada. queria só pontuar mais uma coisinha, porque eu acho que é importante também, assim, porque você falou autoconhecimento, sem dúvida nenhuma, assim. Empoderamento também, porque pelo que a Cami falou, você se conhece ali. Mas existem várias questões ali dentro do contrato de improvisação que também geram alguns conflitos que você precisa passar por eles. No sentido de existe ali muita gente que hipersexualiza o contato de improvisação, então se você tá gostando disso ou não, é uma questão, sabe, assim, tipo, tudo isso permeia todas as questões que a gente experimenta socialmente, a gente vê ali de alguma maneira representado, mas já de uma outra forma, né? Porque assim, a pessoa para chegar até ali, ela precisa de uma certa trajetória assim de abertura, né? Para chegar até ali. Mas sim, existe, por exemplo, essa questão de como eu lido com uma pessoa que se expressa ali de uma forma um pouco mais sexualizada, como eu dou o meu limite, como eu aceito determinadas coisas, como eu me expresso livremente. Como, assim, eu acho que também tem essa questão de não existe uma hierarquia entre o homem que conduz, então qualquer um conduz, mas tá tudo ali, sabe? Tá tudo ali. Os homens são homens ainda, as mulheres ainda são mulheres, as pessoas com corpos fora do padrão ainda são pessoas com corpos fora do padrão, e a gente tenta ali, inclusive isso era uma discussão nossa como coletivo e como em rodas de conversa e tal, a gente tenta ali de alguma maneira trazer, abordar isso, né? E pensar como que a gente pode reconfigurar e ressignificar isso de outras formas. Mas todas as questões sociais estão ali, sabe? E a gente não pode ignorar isso. Então, e acho que a gente não ignora, assim, mas eu acho importante a gente perceber que, assim, não é só porque, entre aspas, você dança que o empoderamento ele simplesmente acontece, né? É um processo, né? Eu acho. Assim. É, e Você é quer falar, amiga? Fala.
Não, e é só complementar, é porque você é desafiado o tempo inteiro, né? Porque para dançar você é desafiado. Até você, né, aceitar a dança, até você entrar no salão, você é desafiado. Como você vai entrar no salão? Como é que você vai chamar alguém para dançar? Como é que, como é que você se relaciona com o peso, né, do outro? Será que eu carrego mais, eu sou mais carregada? Acontece assim, então você é desafiado, e aí a partir do momento que você, como é que você lida com esses desafios, é que vai te dando um lugar de autoconhecimento, né? E eu acho também que essas questões sociais, eu percebo que o contato, né, e esse formato, né, digamos assim, eu acho que ele evidencia questões, né, essas questões sociais, assim, elas ficam muito evidentes nesse microcosmos que é esse espaço de prática, que assim como na vida, você pode ignorar elas ou você pode olhar para elas, né? E normalmente vão acontecer, vai acontecer com você, muito provavelmente vai acontecer na pista o que acontece na vida, né? De certa forma, acontece esse evidenciamento. Então, e daí eu acho que o empoderamento vem a partir do momento em que você passa a olhar para isso, a trazer isso, essa escuta e esse aprendizado de como eu saio dessa situação ou como eu resolvo essa situação aqui na pista, mas, né, na psicomagia, eu acho que isso acaba te trazendo esse empoderamento para a vida também. Então, questões esse lugar, né, que a Flor falou, de sexualidade, de incômodos, de energia sexual, isso acontece desde sempre, vai acontecer para sempre, infelizmente, porque na sociedade a gente está vendo isso o tempo inteiro. O contato e priorização é interessante porque ele desmistifica esse lugar de que você pode ter contato né, de qualquer parte do seu corpo, com qualquer tipo de gênero, e isso não necessariamente, ou não deveria ser com um fim sexual, né? A gente, na nossa sociedade, hoje em dia, tem culturalmente, né, a gente foi formado entendendo isso, de que tá perto, tá junto, tá entrando em contato, tem algo sexual ali no meio. O contato ele desconstrói isso. Mas sempre tem um doidão na pista para te lembrar que a sociedade também faz isso. Então, eu sinto que esse lugar de empoderamento é a partir do momento que você, olha para isso e começa a entender como sair dessas situações que muitas vezes não são boas, assim, não são agradáveis. A gente, enquanto coletivo, também tenta trazer esse contorno, né, nas jams, de estar atenta a que esse tipo de situações não aconteçam, mas muitas vezes é uma pesquisa individual de como eu, individualmente, como mulher, aprendo, crio ferramentas de defesa sutil, né? Que não é que eu vou bater na pessoa, mas como que eu mostro com o meu corpo que eu não quero isso, que eu não é isso que eu estou buscando, como que eu saio de situações incômodas? E eu vejo, pelo menos para mim, né, na minha história, no contato e improvisação, como fazendo isso eu me empoderei na vida, né? Eu aprendi a sair de situações embaraçosas, a perceber que eu estava numa situação embaraçosa, que muitas vezes eu não percebia, e acho que foi dançando que eu fui ficando, acho que trazendo, né, uma sagacidade maior para isso, assim. Então, talvez eu veja esse empoderamento mais nesse lugar, mas também pensando nisso, né, que o contato e improvisação evidencia muitos processos, assim, sociais, e que a gente pode olhar para ele ou não, né? Tem gente que só vai também para, sei lá, para socializar, tem de tudo, né? Legal. Lá no começo da conversa, Flor, você falou sobre
o seu medo inicial de viver de arte e tudo mais. E assim, hoje a gente sabe que a cultura está passando por várias dificuldades, muitos cortes, falta de incentivo. Queria saber como que vocês lidam com isso no dia a dia. A gente reverte esse cenário. Olha, falando na minha experiência pessoal, eu tento. E eu acho que, como nós três, a gente vive isso, mas enfim, falando por mim, eu tento conciliar o meu trabalho de comunicação com o meu trabalho de corpo. Então, assim, eu hoje não vivo só da dança e assim, ele é algo que o meu trabalho mesmo, né, meu suporte financeiro hoje, ele vem também dessa mistura de experiências, assim. Então, pega um trabalho aqui, outro aqui, o projeto ali, a gente conversa edital aqui, a gente está sempre correndo atrás de dinheiro e de incentivo, assim, poderia ser, eu acho que poderia ser mais fácil, sabe? Não só pra gente do contato e improvisação, quanto para todo mundo que trabalha com dança, com circo, o meu companheiro, por exemplo, que é músico. Cara, é muito difícil você desenvolver um trabalho artístico no Brasil, assim, muito difícil mesmo. Você tem que estar ali ou com uma grana que você já tenha, ou então amparado por outras coisas que te ajudem ali nesse processo, sabe? É muito raro você conseguir viver assim só, entre aspas, porque é muita coisa de do seu trabalho artístico, assim. Enfim, o que vocês acham, gente? Falou tudo. Ah, eu, eu já entendi, assim, que para mim é impossível não produzir arte, assim, é impossível, assim, eu vou estar sempre produzindo arte, vou estar sempre pensando o corpo, vou estar sempre fazendo minhas aulinhas, vou estar sempre buscando, assim, esse lugar de pesquisa como artista mesmo. E desde sempre, assim, por exemplo, o Rampa, que foi o lugar que eu comecei a dançar, eu produzia o Rampa. Então, eu trabalhava lá na secretaria e dançava, trabalhava o dia inteiro e dançava à noite, né? Então, assim, a partir dessa experiência eu comecei a misturar as coisas, assim, né? Tanto que hoje em dia eu tenho uma produtora que se chama Do Corpo Arte e Comunicação, em que eu faço um trabalho de comunicação, design, edição, redes sociais e etc., para pessoas das áreas das artes, do corpo e tudo mais, assim. Então, eu comecei a misturar as coisas, porque eu vi que eu não tinha como separar. Eu fiquei muito tempo separando as coisas. Ah, isso daqui é o meu lugar de prazer e esse daqui é o meu lugar de dor. E aí, tipo, do dinheiro, né? Da coisa difícil, assim. Então, assim, e é um processo, assim, porque, por exemplo, a do corpo nasceu em 2018. Eu ainda sinto que agora eu estou começando a entender que realmente as coisas estão se costurando cada vez mais, sabe? Então, eu acho que é isso. Eu acho que o artista, ele não, ele não tem como não ser artista. Essa é a questão, né? O artista ele não tem como não ser artista. Então, a gente tem que encontrar as nossas ferramentas, nossas estratégias, e aí a gente vai tecendo isso, assim. A gente tem encontrado como caminho, né, assim, de possibilidades, os editais, né, que estão que eu acho que agora, assim, nesses últimos tempos, assim, né, começou a ter mais possibilidades de editais possíveis, né, que
que incentivem, assim, e até editais remunerados, por exemplo, eu não via antigamente, ou era muito raro eu ver residência artística, edital de residência artística com remuneração. Hoje em dia eu tenho visto muito. Acho que tem surgido assim mais possibilidades, talvez, e acho que é um caminho para a gente, né? A gente começou também antes da pandemia, porque, enfim, eu acho que a pandemia ela atravessou muito, né? A gente, o Travessia foi criado, acho que 1 ano, meninas, antes da pandemia, ou 2, não sei. Mas a gente foi muito, a gente se inscreveu, né, em muitas coisas, assim, e participou e deu aula em festivais, em encontros, né, festival no Gelviana, na UFRJ, na UERJ, em universidades. A gente foi encontrando, assim, né, essas formas da gente conseguir compartilhar o que a gente tinha vontade, por meio de eventos que já existiam, ou propostas, né, convocatórias que a gente via, acho que a gente sempre teve atenta a essas convocatórias e propondo também, né, coisas como isso. Acho que entre as três a gente tem muita essa energia, né, de fazer. Eu sou produtora, Cami também, a Flor também, todas nós já trabalhamos com produção. Então, acho que a gente tem essa energia muito ativa, né, de fazer, de propor, de criar, a partir da ação mesmo. Então, a gente já vinha propondo, né, encontros, como foi o Contamina, que a gente fez alguns encontros, assim, e participando, né, a gente participou também de um festival no Sul, e eu acho que na pandemia aconteceu esse fenômeno da gente entender que naquele momento a gente só precisava sobreviver, assim, e essa sobrevivência para cada uma era trazer de volta o seu pilar central, acho que de trabalho, né, que para cada uma é um, e, e acabou que eu, por exemplo, eu sou cozinheira desde que eu sou bailarina, né? A cozinha e a dança chegaram completamente juntos. Eu comecei a cozinhar para poder pagar os meus festivais de contato e improvisação, para poder participar, né? Eu comecei cozinhando como voluntária dos festivais de contato e improvisação, então foram duas coisas que chegaram completamente juntas. Mas o meu craque, né? Eu falo que eu sou a cracuda, assim, o meu craque sempre foi o contato, assim, sempre foi o meu vício, onde eu queria participar, queria fazer, mas nunca me deu dinheiro o contato de improvisação, né? Eu, danço há, sei lá, muitos anos, já, não sei, acho que vai fazer 9, 10 anos, e nunca consegui ganhar muito dinheiro com contato de improvisação. Sempre foi uma pesquisa interna, né? Durante muitos anos, assim, foi uma pesquisa interna, pessoal, em que eu dava muito assim, para o contato. E quando eu vim para o Brasil, que eu comecei a produzir, a participar, aí fui entendendo isso como uma possibilidade também de trabalho, com algum retorno financeiro, mas acho que a gente nunca consegui realmente assumir isso. Ah, não, beleza, isso vai ser o meu trabalho, porque sempre foi num cenário muito difícil, né, em que a gente também tá fazendo propostas para artistas que, infelizmente, no Brasil, somos pessoas sem dinheiro, né? Os artistas raramente têm muito dinheiro para pagar num festival, numa aula, no que quer que seja. Mas acho que a gente foi buscando esses caminhos, assim, né, de como criar o que a gente tinha vontade e ir procurando, né, convocatórias, editais, propostas, dar aula. Acho que quando a gente começou nesse pulso mais forte, veio a pandemia, que deu uma devastada um pouco, assim, mas que também foi importante. Acho que a gente intensificou as nossas pesquisas em outras coisas, né? Eu, na pandemia, foquei muito, por exemplo, no trabalho da cozinha, e agora eu sinto que tem uma potência de entender como trazer de volta com o cenário atual, né, com o que a gente tem atualmente, e com essa possibilidade de propor de novo
Isso, com esses editais que tem agora, de fazer propostas novas, né? Onde agora cada uma está, porque agora também a gente está cada uma numa cidade. Mas acho que é isso. Gente, acabou de aparecer para mim a notificação de novo, que daqui 10 minutos acaba. Eu Passa muito rápido. queria saber se vocês têm um conselho, vamos supor, para uma pessoa que conheceu o contato agora, que quer começar, não sabe como que fazer? É só chegar? É interessante, né? Porque eu me sinto começando de novo, depois da pandemia, de novo, começando de novo. Mas eu daria o conselho de persista, pesquise, aceite o erro, aceite a queda, aceite o seu corpo, aceite o seu movimento, aceite a forma que for. Eu acho que o contato providencial tem essa preciosidade, né, da gente poder praticar sem se preocupar de estar mostrando algo para alguém, de estar se exibindo para alguém, de estar num palco, né? Uma prática de dança que você pode fazer simplesmente por prazer, né? E eu acho que é isso que a gente tem que se apegar, assim, principalmente no início, que é muito gostoso as descobertas, é muito gostoso poder sentir o seu corpo movendo, né, de uma forma estranha, né? Então, assim, descobrir novas curvas no seu corpo. Eu acho que eu diria isso, assim, aceita tudo que vier. E é isso, cada jam é uma jam, cada dança é uma dança. Não importa se você dançar com a mesma pessoa 1000 vezes, todas as 1000 vezes vão ser diferentes. Então, tá aberto, né? O contato de improvisação, ele tem essa característica de você se manter aberto. É o que vai te fazer caminhar, assim, na prática. Acho que é isso. A gente tem algum ponto que vocês queiram destacar? Algo que eu não perguntei e ficou aí guardado, assim, que vocês queiram falar? Um projeto que vocês queiram dar destaque? Eu acho só, talvez, você tinha perguntado sobre essa questão de juntar as linguagens, né? A gente tenta fazer isso no Travessia também, que a gente junta as linguagens, assim, na nossa vida pessoal, trabalhando com diversas coisas, mas nas nossas oficinas a gente também tenta juntar as linguagens, né? Como o LabSI, que começou com uma pesquisa da Cami, e aí a gente foi contribuindo, que é essa questão da imagem, né? Como que o contato improvisação pode trazer novas formas de realizar uma filmagem ou realizar né, tipo assim, um filme, um videodança. Então, acho que só isso, assim, as linguagens também estão permeadas nas nossas oficinas e propostas. Legal. Gente, obrigada, então, por vocês aceitarem conversar comigo, passar aqui esse tempo. Eu mando para vocês o texto quando tiver finalizado, mando também por Drive a gravação. E eu queria saber se tem alguma foto de vocês praticando e tal, que eu possa usar. Tem, a gente pode mandar. A gente pode fazer uma foto também agora? Eu também queria fazer uma foto. Vamos Uhum. fazer uma fotinha. Já? Eu nem... Eu sou rápida. Nem me fez bonita. Você já Obrigada, veio. Kátia, também pela oportunidade, por procurar a gente. Nos sentimos honradíssimas, famosas e especiais. Não, e ela achou a gente pelo meu Twitter. Na marra. E ninguém Eu tô... É muito bom, assim, eu acho que a gente está vivendo todo um momento, né, de retorno,
E é muito lindo também, né? Saber que, de alguma forma, algo que a gente fez há 2 anos atrás ainda está reverberando e que isso nos impulsiona a seguir criando, né? Seguir fazendo, agora a partir do material que a gente tem, do material que a gente é agora, assim. Acho que a pandemia transformou muito todos nós, assim. E é muito, eu sinto que é um incentivo, né? Que a gente siga, assim, fazendo e dentro, né, disso que a gente é agora, desse encontro que tem agora. Ai, que demais, gente, de É, verdade. Feliz de conhecer vocês, o trabalho de vocês. Eu espero um dia ver pessoalmente o Contato de Improvisação, que eu só vi pela internet até agora. Vê se procura alguma jam perto de você. ai, é. Mais perto Ah, aqui é eu vou. Eu Campinas, eu tenho acho. várias coisas aqui no interior. Tem Botucatu, né? Em Campinas, é perto de você? Campinas? Já é o que tem mais perto aqui, eu acho. Kátia, Então, a eu vou te passar E o também o Rô filme. também. Passa, O filme que eu te falei que eu fiz no meu TCC. Vou te passa, passar. passa assim. Tá. sim, é muito. Nada é mais potente que a prática em si, né? Que você sentir em si, na pele. Verdade. Quem E sabe a gente vai facilitar uma oficina aí para ser a sua estreia, Kátia? Agora a gente tem contato, É, gente. Tô né? seguindo Ai, ali. vamos pra judiar, hein? Onde é que a gente fica? adora viajar, a gente é facinho pra Ai, vamos, não sei onde é que fica hoje. Venha, gente. Agora eu vou dar de participar. Ah, é. Então, assim. Então tá. Obrigada, depois gente.